Fala galera, professor Leandro aqui. Gente, vou refazer aqui o vídeo porque eu fiz uma fala que gerou dúvida. Então o aluno tem que aprender corretamente. Então estou aqui refazendo o vídeo para aprendermos sobre o dígrafo, tá bom? Nós falamos no primeiro vídeo a diferença de encontro consonantal e o dígrafo. O encontro consonantal são duas letras que eu consigo ouvir o som de forma separada. Ó, crato, crá, crá, crá. Eu consigo ouvir o som do C e do R. Bloco, bló, bló, bló. Eu consigo ouvir o som do B e do L. E no dígrafo, eu não consigo ouvir os dois sons. Por exemplo, na palavra pássaro, é como se tivesse ali um C cedilha, como se fosse duas letras com um único som. Nós falamos também, pessoal, a questão dos dígrafos clássicos. RR, SS, NH, LH, CH. Esses são os dígrafos clássicos, né? Que sempre serão dígrafos. Porém, na divisão silábica, nós aprendemos que letras iguais, seja vogais ou consoantes, se separam. Então, o RR e o SS, eles se separam, né? E os outros não, ficam juntos, como CH, na palavra-chave, né? O CH fica junto, ninho, né? O NH fica junto, ali tem duas sílabas. Em um próximo momento, eu faço a questão da quantidade de sílabas e também um vídeo específico só para a separação silábica. Hoje o foco aí é o dígrafo, né? Então eu falei no primeiro vídeo sobre os dígrafos e falei sobre os dígrafos eventuais, inclusive aconselho você a voltar lá e assistir. Os dígrafos eventuais ou ocasionais, eles são dígrafos que serão dependendo do contexto, o SC, o XC, o S cedilha. Quando é que ele não será dígrafo? Quando eu consigo ouvir o som de forma isolada, ó. Cas, cas, casca. Eu consigo ouvir o som do S e do C de forma separada, então não é dígrafo, né? Já na palavra, ó, descendência, esse S, esse C, eu falo descendência, eu falo descendência. Então esse S, ele fica aí camuflado. Outro exemplo, a palavra guarda, né? Guarda, eu consigo ouvir o som do U e do A, guarda. Já na palavra, ó, guarda, vamos para guarda, né? Vamos pegar a palavra guerra. Eu consigo ouvir o som do E, mas do U não, né? Então, quando eu não consigo ouvir o som, gente, quando eu consigo ouvir o som das duas, isso já indica que é dígrafo, né? Isso também na palavra com que? Vamos lá. Na palavra quarta, eu consigo ouvir o som do U e do A. Então, aí não é um dígrafo. Agora, na palavra quinta, eu não consigo ouvir o som do U, só do I. Então, nós vimos isso no vídeo passado. Eu aconselho lá a você retornar, lhe aconselho a você voltar nesse vídeo e ver lá os dígrafos clássicos e os dígrafos eventuais que serão aí dependendo do contexto. Volta lá que você vai aprender. Agora vamos para a aula de hoje. Na aula de hoje, pessoal, eu falei sobre o dígrafo vocal, também chamado de ressoa nasal, que é quando o M e o N tem a função de anasalizar, né? E ele vira um tio. Preste atenção. Se o M ou o N não virarem um tio, som nasal, ele não será um dígrafo vocálico. Porém, o M e o N podem se transformar em uma vogal. Como assim? Sim, algumas consoantes no português podem ter som de vogal. Um exemplo do M e do N. O Y também tem um som de vogal e o L, em alguns contextos, ele fica com som de U. Então, preste atenção. Se o M ou o N virarem um tio com som anasalizado, ele vira um dígrafo vocálico. Se não, ele virará uma semivogal. Qual o conceito de semivogal? Já estudamos aqui. Quando o som é mais fraco, ele está acompanhado de outra vogal. Vamos entender isso agora. Preste atenção. Eu tenho a palavra pamba, eu tenho a palavra fanta, né? E eu tenho a palavra natureza e eu tenho a palavra macaco. Preste atenção. O que é que vamos fazer aqui, ó? A palavra pamba, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 letras, né? Só que esse M e esse N, quando estão antes, né? No caso, atrás, precedido desse M, né? Vê uma vogal, ele some e vira um tio, né? Então, ó, pamba, é como se eu fizesse, ó, pamba. Então, esse M, ele some foneticamente e vira um tio na vogal anterior. Lembrando que só pode ser com M ou com N, tá bom? E ele tem que estar precedido de vogal. E tem que ter o som nasalizado. Não é para virar uma vogal, senão aí vira semivogal. Aí não é dígrafo, tá bom? Então lá, eu tenho aqui a palavra pamba, ó. 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho 5 letras, 5 fonemas. Já quando eu vou fazer a contagem de fonemas, ó, 1, 2, 3, 4, vira 5 letras com 4 fonemas. Lembra do conceito que a gente já sabe? Dígrafos são duas letras que têm um único som, então esse M ele some, virando um dígrafo. E esse dígrafo vira um tio em uma vogal, né? Então vira pamba. Então, pamba tem 5 letras e 5 fonemas, porém quando eu coloco o dígrafo, ele some, vira o tio e vira pamba, né? Não ficou um som de uma vogal, virou um som anasalizado. Oral, o som é pela boca, anasalizado é pelo nariz, entendeu? Muito bem. Na palavra fanta, fanta eu tenho 5 letras, 5 fonemas. Porém, quando o M ou N vier precedido de vogal e
gerar um som anasalizado, ele sumirá e virará um tio na vogal anterior. Fanta. Então, na palavra Fanta, eu tenho 5 letras e 4 fonemas, com o tio em cima do A, que esse M e esse N se transformam em tio. Na palavra normal, 5 letras e 5 fonemas. Estou refazendo, pessoal, esse vídeo, porque eu fiz uma contagem errada de fonemas, né? Então, isso aí pode prejudicar você na prova. Então, por isso que eu estou refazendo, para que você acerte na prova, tá bom? Por isso que eu estou refazendo esse vídeo aqui. Muito bem. Acabou apagando aqui, mas eu copio novamente. Eu tenho a palavra natureza. Na palavra natureza, vai acontecer essa questão? Não vai, gente. Porque o M e o N tem que estar precedido de vogal. Aqui o N está com uma inicial. Então aqui eu nem tenho encontro consonantal, eu nem tenho encontro vocálico e eu nem tenho dígrafo. Então é apenas uma palavra normal. Natureza, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? No caso eu tenho 8 letras, 8 fonemas. Né? Sem nenhum problema. Na palavra macaco, do mesmo jeito. O M e o N tem que estar precedido de vogal. Aqui está como um M inicial. Então macaco vai ser 6 letras. Né? Deixa eu colocar aqui na frente, ficar melhor para vocês. Então tenho 6 letras, 6 fonemas, sem nenhum problema. Agora preste atenção. O M e o N podem, preste atenção na palavra, podem, não é que ele sempre será, ele pode. Eles podem ter som de vogal. Então, se ele tem som de vogal, ele não será dígrafo vocálico. Ele se transformará em uma semivogal. Lembra do conceito de semivogal, vogal, que eu expliquei no início do vídeo? Volto também, que eu já expliquei o que é semivogal e vogal em outro vídeo. Quando eu falo a palavra sem, ó, sem, esse M é como falasse assim, ó, sem I, sem I, sem I. Então esse M se transforma em um I. Então a banca pode perguntar para você, na palavra sem, tem ditongo? Aí a pessoa olha, tem não. Realmente não tem. O C, o E e o M não é um encontro vogal. Porém, foneticamente, se ele perguntar foneticamente, na palavra sem, tem um ditongo? Tem. Porque o M se transforma em I. E esse I será semivogal, porque está ao lado de uma vogal. Qual é o conceito de vogal? Som forte, semivogal, um som fraco. A semivogal para existir tem que estar ao lado de uma vogal. Então, foneticamente, aqui tem um ditongo. E aí, você sabia disso? Preste atenção. Na palavra canta, agora na palavra canta, ela é maravilhosa. A palavra cantam, preste atenção. Esse M no final fala cantam, cantam. Então, esse M se transforma em um. Então, ele tem um ditongo fonético. Fonético, não é que tem um ditongo. Foneticamente tem, tá bom? O M se transforma em U. Porém, na palavra cantam, tem um N. E o dígrafo vocálico, ele funciona com M ou N, precedido de vogal, quando se transforma em um tio. Então, aqui na palavra cantam, ó, cantam, esse N, na contagem de fonema, some, vira um tio no A. E esse M se transforma em U. Agora vamos fazer a contagem, né, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 letras, 6 fonemas. Aqui tem 6 letras e 6 fonemas. Porém, na palavra cantam, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5. Perdão. Vamos lá. Preste atenção. Na palavra cantam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? No caso, eu vou ter aí as 6 letras, né? Mas em fonemas eu terei o quê? 5. Porque esse M, esse N sumiu, virou um tio, tá bom? Então preste atenção, o M e o N somem quando vira tio, então diminui na contagem de fonemas. Ó, na palavra bom, agora na palavra bom nós temos um probleminha. Esse bom não se transformará em vogal, ele será também um dígrafo vocálico. Ó. Eu não falo bom U, eu não falo bom E, eu não falo bom I, eu falo bom. Então, é como esse M sumisse e virasse um tio. Então a palavra bom, ela tem 3 letras e 3 fonemas. Porém, na palavra bom original. Só que foneticamente, bom tem 3 letras, porém 2 fonemas. Agora a contagem está correta, né? Muito bem. Entendeu? Então o M e o N só serão dígrafos vocálicos se transformarem em tio. Se se transformar em vogal, não será dígrafo vocálico. Cuidado na contagem de letras e fonemas. Em um próximo vídeo eu falo sobre isso. Encerrando, pessoal, algumas letras no português, como eu já falei, podem ter o som de vogal. Não é que é uma vogal, pode ter o som, se transforma foneticamente. Cuidado com isso aí, tá bom? Na palavra Palmeiras, gente, que é o nome aqui de um time, Palmeiras, esse L, a banca pergunta, na palavra Palmeiras tem quantos ditongos? Aí você olha, tem um, verdade, o E e o I. Porém o L se transforma em um. Então, na palavra Palmeiras eu tenho um ditongo, mas foneticamente eu tenho 2, porque o A e o U se transformou aí, na verdade o L se transformou em U, juntando com o A e o U vira um ditongo. Né? O A sempre será vogal e o U será sempre vogal. Então, na palavra Palmeiras, eu tenho um ditongo, mas foneticamente eu tenho 2, porque algumas consoantes se transformam
em vogais. E aí, sabia disso? Gostou da aula? Deixa o like, compartilha, gente, vamos crescer. Estou chegando aos 2.000 inscritos, preciso da sua ajuda, tá bom? Até a próxima e fui!